Bom, Gustavo, bom dia. Meu nome é Juliane. O tema do meu pré-projeto é Planejamento Escolar, Burocracia ou Organização do Trabalho Pedagógico. Por que eu pensei nesse tema? Segundo o dicionário Aurélio, planejamento é fazer o plano de, definir antecipadamente o conjunto de ações ou intenções, ter algo como intenção. Por exemplo, na nossa vida, nós planejamos tudo. Né? É algo intrínseco a nós, né? É algo intrínseco aos nossos anseios, né? Nós planejamos quando vamos comprar um carro, nós planejamos quando vamos ter filhos, nós planejamos quando nós começamos o nosso dia, nós planejamos o que nós vamos fazer naquele dia. Então é algo intrínseco a nós planejamos tudo na nossa vida. Né, o ato de pensar e agir é uma forma de planejamento. Né, quando nós pensamos, amanhã eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, então nós estamos planejando o nosso dia de amanhã. Né, em educação física, a organização do trabalho pedagógico, ele define os rumos de cada aula. Através do planejamento, nós levantamos os objetivos que nós queremos alcançar. Por isso ele é tão importante. Né? Esse trabalho, ele se justifica porque quando o educador ele planeja, ele garante uma possibilidade maior de que a sua aula ela tenha êxito, né? De que o aluno aprenda e evolua no nosso objetivo maior, que é a emancipação humana. Só que o planejamento ele deve ser visto como uma forma de organização que visa a ampliação do ensino, um facilitador para a vida profissional do professor. Então, quando ele planeja, ele facilita o seu trabalho e faz com que esses objetivos que ele traça sejam alcançados de forma a ter mais êxito para que o aluno aprenda realmente. Né? O planejamento é uma etapa mais importante do projeto pedagógico, porque é nessa etapa que as estratégias e metas elas são articuladas e ambas são ajustadas às possibilidades reais. Quando o professor planeja cada aula, ele tem uma possibilidade melhor de alcançar aqueles objetivos traçados para aquela aula. E uma possibilidade maior que aquele aluno ele realmente compreenda aquele conteúdo que o professor quer passar. Na revisão literária, eu coloquei Fusari, que ele fala muito, ele discorre muito sobre planejamento do trabalho pedagógico. Ele fala do PPP, ele fala da diferença entre plano de aula, entre planejamento anual, né, como é que se faz isso, os objetivos, ele traça todo um perfil ensinando o professor a fazer os planejamentos, os vários tipos de planejamento. Coloquei também Caparrós e Brecht, porque eles analisam qual é o espaço e o lugar da didática na educação física. E isso é muito importante, né? A didática, como é que eu vou dar aquela aula, como é que aquela aula ela vai se desenvolver, né? Como é que eu vou fazer para aquela aula chamar a atenção do meu aluno. Então, eu achei interessante colocar o Brecht e o Caparrós. O coletivo de autores, né? Porque ele rompe toda essa barreira tradicional, que durante toda a graduação a gente fala sobre ela, né? De superar o tradicional, de superar o jogo pelo jogo, o fazer por fazer. Né? Então, o coletivo de autores é muito importante nesse processo de planejamento, porque ele rompe com essa barreira tradicional para mudar com esse paradigma de que tem que ser só esporte, que educação física é só esporte. Nós sabemos que não é só isso. Durante toda a minha graduação, foi batido muito nessa tecla. Coloquei também Freitas, porque Freitas, no seu livro, ele fala sobre a organização do trabalho pedagógico. E dentro dessa organização do trabalho pedagógico tem o planejamento, né? O objetivo do planejamento, por que se deve planejar, como isso é importante para que o trabalho do professor rompa todas as barreiras possíveis. Qual que é o problema desse trabalho? O que as bibliografias têm a dizer sobre o planejamento como parte da organização do trabalho pedagógico?
Os objetivos. O objetivo geral: identificar informações acerca do planejamento escolar e sua importância para as aulas de educação física. Esse é o objetivo geral. Os objetivos específicos: identificar e analisar o que os autores afirmam sobre o planejamento escolar. O que é real, o que eles dizem que realmente é, né? O que eles afirmam que é o planejamento escolar. Identificar a importância dada à educação física nas escolas e ao planejamento. O que a escola fala sobre o planejamento, né? O que os professores falam sobre o planejamento, o que eles acham que seja, qual a importância disso para eles. Contribuir com a qualidade do ensino da educação física com a divulgação dos resultados. Então nós vamos divulgar esses resultados de forma que os professores analisam e cresçam em relação a esses resultados, né? Se eles faziam isso, que eles mudem a postura. Se eles planejavam, que eles continuem planejando de forma que seja mais eficiente ainda. Se eles não planejavam, que eles repensem essa postura de forma a melhorar o seu desempenho como profissional. A metodologia é uma pesquisa de natureza bibliográfica de campo de caráter qualitativo. Então nós vamos pegar uma série de bibliografias, de artigos, de textos, de periódicos, de livros. Vamos analisar o que os autores desses textos falam sobre o planejamento, né? Então nós vamos fazer um levantamento do que seja e de como fazer e da importância do planejamento. A coleta de dados é a leitura dessas bibliografias, um questionário aplicado e a entrevista. A entrevista é só para os professores de educação física e o questionário para alguns alunos e alguns professores que não sejam de educação física para ver o que eles pensam em relação a isso. A amostra são 4 escolas públicas estaduais, porque são as 4 escolas que tem aqui na região de ensino médio. Então eu vou avançar no trabalho, porque a minha monografia foi de nível fundamental. Então eu quero avançar nesse trabalho para estender isso para o nível médio. O que os professores andam fazendo com a educação física no nível médio? Se é só esporte, se eles planejam, como é que eles desenvolvem essas aulas aí de educação física. Aí você vai ver lá o cronograma, as referências, porque eu já mandei o slide, que eu tô até olhando para ele aqui agora. Mas no mais é isso. Eu acho interessante tá fazendo esse levantamento em relação ao planejamento. Você vai ver que na bibliografia não tem um livro que é o do Freitas. Eu tive dificuldade de levantar esses livros, por isso que eu acho extremamente importante arrumar agora um orientador, para que eu possa ler esses livros e tá desenvolvendo esse trabalho da melhor forma possível. Eu andei dando uma pesquisada e eu vi que esses livros não tem bibliografias muito recentes sobre o planejamento. O mais recente que eu encontrei foi de 2006. Então, assim, eu precisava muito da ajuda do orientador para estar me indicando esses livros, para eu estar lendo esses livros, para estar fazendo esse levantamento bibliográfico com mais carinho, com mais cuidado, com mais tempo, porque isso é muito importante. Eu vi na minha monografia, que eu fiz uma pesquisa de campo, eu vi que os professores têm muita dificuldade em relação ao planejamento. Os professores de educação física, eles têm muita dificuldade em planejar as suas aulas. É como se a educação física não tivesse tanta importância para eles. Então eu percebi nas escolas campo que eu fui, que os professores, eles planejam como um trabalho burocrático. A maioria das vezes eles não seguem aquele planejamento. Então a aula corre muito solta, assim, os alunos fazem o que eles querem. Se eles querem jogar futebol, o professor dá ali a bola de futebol, eles vão jogar futebol. Se querem jogar handebol, o professor dá ali a bola de handebol e joga handebol. Tem escolas que nem material tem para isso, então o aluno nem tem escolha, o material que tem é o que ele vai trabalhar. Então eu acho muito importante que os próprios alunos gostam das aulas, então é importante que o professor faça o melhor que ele pode, né? Porque o se movimentar é algo muito sério, muito importante. Obrigada pela sua oportunidade.
né, de poder estar filmando e estar apresentando através do celular esse trabalho para você, porque meu marido realmente não ficou bem. Então, assim, eu quero agradecer por a compreensão de vocês. É isso, o pré-projeto. Obrigada.